Em uma pequena vila cercada por colinas verdejantes, um verão insuportável se arrastava como se o tempo houvesse parado. O calor ardente fazia o asfalto cantar sobre o peso do sol e as casas, construídas de pedra antiga e madeira desgastada, pareciam sussurrar histórias de um passado distante. Na mais isolada delas, uma lamparina pendia da parede, uma guardiã silenciosa das memórias de Maria, uma mulher de semblante cansado e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. A lamparina, já sem luz, era símbolo de como o brilho da vida dela havia se apagado. Era o único resquício de calor em um lar que fervia de solidão. Os dias passavam e com eles as lembranças de um amor marcado por risos e promessas. João, seu esposo, havia partido em busca de sonhos que mais tarde se tornaram seus piores pesadelos. O eco do riso dele ainda ressoava nas paredes, enquanto o perfume do campo, antes doce, tornou-se um martírio nostálgico. O céu parecia refletir sua dor. Nuvens oscilavam como se também se pronunciassem, mas a chuva não vinha, e nenhum alívio para a terra árida que cercava a casa parecia se aproximar. A solidão se tornava uma companheira familiar, confortante à sua maneira. A cada dia, Maria se sentava na varanda a olhar a estrada que levava longe, como se uma parte de seu ser esperasse pelo retorno dele. O aroma à erva cidreira invadia o espaço, mas ao invés de trazer alento, parecia apenas intensificar o vazio. Uma carta não respondida, escrita meses atrás, repousava ao lado da lamparina apagada, um lembrete amargo e perseverante de promessas quebradas. Nela, Maria expressava uma esperança que se desfazia a cada palavra lida. Uma tarde, enquanto se perdia em pensamentos e na luz dourada do pôr do sol, um som estranho irrompeu da estrada. Um ruído de passos irregulares. Era um estranho no caminho de pedra que levava à sua casa. Maria, com uma mistura de curiosidade e medo, levantou-se da cadeira antiga. A dor do passado a envolvia. Mas algo em seu íntimo a fez caminhar em direção ao som. Seu coração acelerou ao avistar um homem, magro e sujo, carregando uma pequena cesta. Os olhos dele, cheios de inquietude, encontraram os seus e, por um breve momento, o tempo parou. Ele tinha uma expressão que refletia não apenas cansaço, mas uma busca implícita por conexão. Maria hesitou, lembrando-se do que havia perdido, do amor que não poderia mais ser. Controlando sua respiração, respirou fundo, enquanto a luz da lamparina na sala parecia pulsar com uma nova expectativa. O homem, percebendo a fragilidade daquela interação, deu um passo hesitante à frente, como quem se aproximasse de algo sagrado, porém quebradiço. A ideia de se abrir para outra alma trazia uma sensação de vulnerabilidade distante. Ali, na beira da estrada, o peso do silêncio era interrompido por uma leve brisa que acariciava o rosto. E no fundo de coração, um pensamento inquietante surgia. E se essa fosse a chance de redescobrir algo perdido? Mas então a visão de João, em meio a risos e promessas, a golpeou como um raio. Assim, com a lamparina ainda apagada e um homem desconhecido à sua porta, Maria se viu à beira de uma nova jornada, prestes a descobrir que, mesmo nas horas mais sombrias, os encontros podem florescer como um botão de rosa em meio ao deserto. O homem hesitou, seu olhar alternando entre a porta entreaberta e o chão de pedras irregulares, como se pesasse as possibilidades que lhe eram oferecidas. Maria lutava contra a tempestade de sentimentos que a invadia, um misto de curiosidade, compaixão e uma pontada de desconfiança. O eco de promessas não cumpridas ressoava em sua mente, mas uma voz interna sussurrava que talvez fosse hora de se abrir novamente. "Olá", disse o homem, a voz rouca e tremulante, como se estivesse se apresentando ao mundo pela primeira vez. "Me chamo Samuel. Estou procurando um lugar para descansar." As palavras balançaram no ar quente da tarde, e ela sentiu uma leve fragorosa de dor a atordoar seu coração.
Era possível que aquele estranho estivesse tão perdido quanto ela, em um mundo onde as sombras dançam e a luz parece impor-se timidamente? Entre, finalmente decidiu Maria, com um leve movimento das mãos que gesticulava uma hospitalidade hesitante. A duríssima armadura que ela mantinha ao redor de si começou a rachar lentamente. Conforme Samuel entrou, a luz do sol caiu sobre sua figura magra, revelando a extensão de sua bagagem, algumas roupas usadas e a cesta que continha não apenas alimento, mas um pedaço de vida já bem vivido. Maria indicou uma cadeira. Os olhares se cruzaram mais uma vez, e nesse instante ambos sentiram a rarefação do ar, quase palpável, como se a conexão fosse um fio invisível que ligasse suas almas. Obrigado, murmurou Samuel enquanto se acomodava. A lamparina ao lado da mesa pareceu acender em um brilho suave, como se estivesse prestes a iluminar não apenas o ambiente, mas as esquinas escuras da vida dos dois. Por que você está perdido por aqui? Maria não sabia se deveria perguntar, mas as palavras escaparam como uma brisa fresca em um dia abafado. Samuel hesitou antes de abrir a cesta com cuidado. Dentro estavam algumas frutas secas e um pedaço de pão. Ele pensou nas palavras certas, refletindo sobre como a vulnerabilidade poderia ser sua única arma contra um mundo hostil. Fui embora, começou ele, sua voz um fio de som. Da minha cidade, da minha vida. As memórias estavam muito pesadas e eu não sabia como lidar com elas. Ele olhava fixamente as frutas como se elas fossem um alicerce de sua história. Às vezes, a única saída é seguir em frente, mesmo sem saber para onde. Maria sentiu seu coração apertar diante da revelação. Ela também estava fugindo, mas de um passado que ainda a assombrava, e não de um lugar físico. A conexão que crescia entre eles era uma chama tênue, mas poderosa. Samuel, com todas as suas feridas expostas, despertava algo dentro dela que há muito ela acreditava estar extinto. Eu entendo. As palavras saíram tão baixas que quase se perderam no ar. Olhando nos olhos de Samuel, a dor compartilhada parecia desenhar um vínculo inquebrável naquela fração de tempo. Também procurei uma saída por um tempo. A atmosfera pesada se transformava lentamente, como nuvens que vão se dissipando com a luz do sol. O silêncio passou a ser um campo fértil para sua vulnerabilidade mútua. Os dois pareciam carregar o fardo das escolhas não realizadas, e juntos podiam encontrar um fragmento de entendimento. Maria se permitiu dar mais um passo, mesmo que fosse difícil. Uma leve brisa entrava pelas janelas, movimentando os papéis na mesa e fazendo a lamparina brilhar um pouco mais. Tal mudança térmica parecia quase mágica, um prenúncio de que as respostas poderiam estar mais próximas do que pensava. "Você tem um lugar para ficar?" perguntou ela, dando-se conta de que estava oferecendo não só abrigo, mas um espaço para o coração dele, assim como desejava um espaço para o dela. "Não." Samuel balançou a cabeça, um leve sorriso despontando em seus lábios cansados. Eu não sei onde dormir esta noite, mas não quero ser um peso." Maria sentiu o gosto do sacrifício numa pequena certeza. Ela poderia dar, assim como alguém um dia lhe deu. E talvez a cura de suas próprias feridas estava mais próxima do que imaginava. Respirava fundo e com um aceno de cabeça ela fez a oferta silenciosa. "Pode ficar, por alguns dias, talvez um tempo, para descansar." A nova conexão formou um laço quase inexplicável entre aqueles dois estranhos. Ali, no calor da luz da lamparina, ambos estavam prontos para descobrir que a dor poderia se transformar em amizade e que a reparação da alma poderia começar em um simples gesto de bondade. Mas, como qualquer bom arco narrativo, o passado não estava tão facilmente abandonado. No fundo, um sussurro de dúvida crescia. E o que viria em seguida poderia desafiar as promessas de confiança e recomeço. Foi quando os sinos da cidade, ecoando ao longe, trouxeram de volta a consciência da realidade. O convite feito por Maria era tanto um ato de coragem quanto um apelo desesperado por conexão.
Espero que você não tenha medo de fantasmas, disse Maria, deixando o peso de suas palavras pairar no ar. Samuel olhou para ela, um misto de preocupação e esperança refletindo em seus olhos. Não, eu estou mais preocupado com aquelas almas que nunca encontraram seu caminho de volta, respondeu ele, se sentindo à vontade para explorar as nuances emocionais do encontro. O tempo parecia parar enquanto ambos se fitavam, um amanhã incerto à frente, cheio de promessas. E naquele olhar, Maria viu algo diferente, não somente a sombra do desespero, mas também a centelha da oportunidade. Então, ao tomar um instante, a lamparina finalmente se acendeu, iluminando um novo capítulo em suas vidas, prenunciando o que estava por vir. No entanto, a batalha interna ainda não havia terminado, e um resquício de medo logo interrompeu aquele momento. Faria Maria agora o que seu coração estava tão desesperadamente pedindo? O vento lá fora uivava como um lamento, trazendo consigo a poeira de um passado que ambos preferiam deixar para trás, mas que, teimosamente, insistia em ressurgir. Maria sentou-se na mesa, observando Samuel de soslaio. A conversa, que começara leve, logo se tornara um terreno perigoso. As palavras flutuavam entre eles, carregadas de uma gravidade inexplicável. Você deve ter muita história para contar, disse Maria, tentando quebrar o gelo que começava a se formar entre eles. A lamparina iluminava seus rostos, mas suas sombras dançavam nas paredes, refletindo os medos não ditos. Histórias, sim, mas preferiria não reviver algumas delas. Samuel respondeu, a voz embargada. Ele não queria abrir feridas, mas uma parte dele clamava para ser entendido, para ser ouvido. Às vezes, reviver a dor é o único jeito de deixar ela para trás. Maria desafiou, com um brilho de tenacidade nos olhos. A tensão que surgia entre eles não era um mero embaraço, mas a premonição de que a fraqueza e a vulnerabilidade poderiam levar a uma conexão muito mais profunda ou a um abismo intransponível. Maria se lembrou de como o medo quase a afastara de Sam. Assim, a decisão estava nas mãos dele. Se aceitaria despir-se de seus fantasmas ou se esconderia atrás deles. Naquela noite, um temporal se aproximou e o céu começou a ruir em trovões. Cada relâmpago lançava sombras mais profundas dentro da cabana, enquanto os sentimentos não expressos se acumulavam no ar. A insegurança de Maria parecia se materializar com cada relâmpago. Ela começou a reverberar seu próprio medo de se abrir, de se permitir confiar novamente. Maria, eu não sei se sou capaz de me abrir. Samuel finalmente confessou, entre as ejaculações de trovão, sua voz abrandada pelo peso da honestidade. Eu perdi pessoas, e a dor é profunda. É como se eu estivesse sempre me escondendo, como se as sombras nunca deixassem de me seguir. Na insegurança de suas palavras, Maria sentiu um carinho repentino por ele, uma sutil empatia pela dor que carregava. Era um reflexo do que ela também enfrentava, e compreendeu que o peso que sentem muitas vezes alimentava um vazio comum. Se houvesse um caminho de transformação, passaria por essa troca sincera de vulnerabilidades. Nós temos que enfrentar nossos fantasmas, um de cada vez. Esta chuva pode ser um sinal de que é hora de purgar o que nos atormenta, em vez de deixar que nos controle. Maria disse, com a firmeza de quem acredita nas segundas chances. Com a tempestade lá fora, o que poderia ser apenas um encontro monótono, agora estava invadido por emoções densas. Samuel fechou os olhos, ouvindo as batidas do tempo e o eco de suas memórias que claudicavam na escuridão. A lamparina, em contraste com a ferocidade da tempestade, proporcionava um calor que ele parecia precisar de forma desesperada. No entanto, o que poderia ser um momento de redenção, logo se tornaria uma prova. Do lado de fora, um batalhão de vozes invadiu a cena. Eram os vizinhos, preocupados com a tempestade e com as consequências que ela poderia trazer. Enquanto eram ouvidos, as emoções de Maria se embaralhavam com os sons. Ela temia a possibilidade de ser rejeitada mais uma vez, não apenas por Samuel, mas também pelo julgamento da comunidade.
O que você acha que vão falar? Questionou Samuel, captando os ecos de insegurança em sua expressão. Sei que é complicado, respondeu Maria, mas eu não posso me importar com o que pensam. A dor deles é a mesma que eu carrego. Precisamos colocar essa luz para fora, mesmo que cause desconforto. E então, em um momento de sinceridade, Maria revelou seu próprio fantasma, sua traição, a perda de um amor que a deixara desprovida de esperança, como uma casa vazia após a saída de seus moradores. Não me deixe sozinha nesse caminho, por favor, ela implorou. Era nesse instante que o abismo se abriria à frente deles, uma bifurcação que poderia levá-los à conexão ou à separação. A tempestade lá fora intensificava enquanto os olhos deles se encontravam, uma batalha silenciosa entre o desejo de confiar e o medo de se ferir novamente. De repente, um trovão mais forte fez a cabana tremer e uma sombra projetou-se sobre o coração de cada um deles. Por um momento, tudo se tornou ainda mais real. Estariam prontos para enfrentar os ecos do passado e transformar a dor em força? Com o vento uivando na escuridão, uma pergunta pairava no ar, uma reflexão e um sinal discreto daquilo que estava por vir. E ali, naquele pequeno refúgio, eles se tornavam conscientes de que a tempestade do lado de fora não era nada comparada aos tormentos internos. O sacrifício seria necessário, mas estariam dispostos a dar esse passo inicial para um amanhã incerto? Mas, naquele mesmo instante, enquanto a conexão se tornava mais forte, um estrondo retumbou do lado de fora e a lamparina vacilou. O que poderia ser um momento de entendimento, poderia agora ser arrasado, não apenas pela tempestade, mas por seus próprios medos. E assim, a dúvida tomou forma, e a escolha estava prestes a se desenrolar, mesmo que o resultado ameaçasse quebrar tudo que eles já haviam construído em meio à dor. O trovão, como um grito da própria tempestade, ecoou pela pequena cabana, um som que ressoava na alma de Samuel e Maria. O sentimento pesado que permeava o ar agora parecia se concretizar em algo mais tangível, uma força invisível que ameaçava desmantelar o frágil laço que haviam começado a construir. A lamparina, símbolo do calor e do refúgio, iluminava a cena apenas a um braço de distância das sombras que esperavam ansiosas. Maria, começou Samuel, o tom da sua voz trêmulo, como se cada palavra tivesse que lutar contra a corrente de seus medos. E se a gente não conseguir? Não podemos deixar que o medo decida por nós. A voz de Maria era um sussurro refutado pelas forças externas. Sua determinação ressoava como um eco em sua própria mente. Ela sentia que o escuro da tempestade também habitava o coração de Samuel. Em um momento irreversível, a vulnerabilidade se tornou um campo de batalha, onde as cicatrizes do passado se tornaram mais vívidas e doloridas. As gotas de chuva martelavam com força contra as janelas, e cada gota parecia um lembrete da dor que ambos carregavam. Os olhares se cruzaram novamente, e Samuel pôde ver o espelho da dor refletido nos olhos de Maria. A imagem símbolo da lamparina começou a tremer com a intensidade da tempestade, assim como as esperanças que se formavam em seus corações. Eu não consigo esquecer, Samuel murmurou, um fio de desespero quase inaudível. A traição, as vozes, tudo isso ainda está comigo. Maria sentiu a urgência de alcançá-lo, mas, como um eco do passado, a identidade dele parecia envolto em sombras. Era como se, em seu toque, ela pudesse desencadear um turbilhão de lembranças que poderia destruí-los. Sentia que havia algo a mais além do abismo entre eles, um julgar que vinha da comunidade e de suas próprias vozes internas que coçava mais forte que a tempestade do lado de fora. O passado não precisa nos definir, ela tentou, mas a desesperança já havia se feito presente. A temperatura interna da cabana parecia ter caído com a chuva, envolvendo-os em um frio angustiante. Tudo se tornava mais doloroso, mais opressivo. Samuel se afastou, olhando para a janela, a chuva aterrorizante criando uma cortina impenetrável entre eles e o mundo exterior. Ele mal podia conter as lágrimas que começavam a brotar.
Ele se sentiu pequeno diante de suas memórias, da dor que empilhava dentro de si. No meio da escuridão, uma ideia angustiante se formou em sua mente. Seria mais fácil renunciar à nova conexão do que arriscar a dor do amor. Mas algo em seu interior se opunha a essa lógica. Um chamado ancestral que não sabia definir, apenas sentir. Ele havia encontrado na fragilidade de Maria uma familiaridade perturbadora, um eco de sua própria dor. E quando a tempestade parecia abraçar o silêncio, Samuel falou, ainda olhando pela janela. A única coisa que sei é que não posso suportar mais essa solidão. Maria se permitiu sentir a vulnerabilidade naquele momento, a pequena fresta de esperança iluminando sua essência. Não estamos sozinhos, ela disse, sua voz tímida, mas carregada de emoção, como um fio de luz se esforçando para se projetar para o futuro. Mas então, como se as forças cósmicas quisessem interromper aquele frágil resquício de esperança, um forte relâmpago cortou o céu, seguido imediatamente de mais um estrondo ensurdecedor. A lamparina vacilou e, em um instante covarde, apagou, mergulhando a cabana em um breu pesado que parecia absorver até mesmo as lágrimas que estavam por vir. O mundo ao redor pareceu estagnar por um momento, e a solidão tomou conta de ambos outra vez, deixando uma sensação de pânico em seus corações. "Maria!" Samuel gritou, com o medo transparecendo em cada sílaba. Ele se virou, os olhos se ajustando ao novo escuro que o cercava. "O que vamos fazer agora?" "Precisamos acender aquela luz de novo!" gritou ela, o desespero energizando sua voz. Mas bateu contra a dura realidade. A lamparina estava quebrada, incapaz de brilhar naquela noite. A frustração, misturada a um desespero crescente, levou a uma conversa que poderia causar estragos. "Você nunca vai superar o passado, vai?" Samuel questionou, seus próprios demônios começando a ganhar forma no escuro. "E você vai se deixar vencer?" Maria retrucou, a dor em suas palavras como um espinho cravado em sua alma. O clima de tensão aumentou e a tempestade parecia acreditar que pudesse romper a conexão já tão frágil entre eles. Pedro mexeu em seu próprio casaco enquanto se distanciava, permitindo que a solidão se estabelecesse como uma velha amiga, enquanto Maria, em um esforço desesperado, buscava por palavras que não pareciam existir. Ela então decidiu chutar a porta da antiga cabana, um gesto simbólico de libertação. O vento forte imediatamente invadiu o espaço, levando a chuva pelas frestas e fazendo com que ambos sentissem a força do universo ao seu redor, um lembrete de que a vida ainda pulsava, mesmo no meio da dor. Se vamos enfrentar o interior dessas tormentas, não podemos fazer isso sozinhos. Maria ergueu a voz, determinado a não negociar sua coragem. Da mesma forma, em meio ao caos, Samuel sentiu algo inato se mexer dentro de si, uma semente esquecida de esperança que ansiava por renascer. De repente, ele se lembrou de uma história que sua avó contava, sobre como as tempestades trazem novos começos, assim como a lamparina poderia ser reerguida caso se tornasse uma parte daquele renascimento. E enquanto a tempestade lá fora rugia com ferocidade, algo dentro dele começou a ceder. Eles estavam nas mãos de um dilema, em um momento de escolha, e o verdadeiro desafio apenas começava a se delinear entre a escuridão e a luz, e o luto e a esperança. Agora era hora de questionar o que realmente queriam, e em meio ao caos, uma nova decisão estava prestes a ser tomada. Seriam capazes de reconstruir um novo futuro a partir das cinzas do passado? O vento continuava a sussurrar segredos nas frestas da cabana, enquanto Maria se forçava a olhar dentro de si. A dor que a tinha consumido por tantos meses agora se apresentava como uma pequena luz, um sopro de fé que começava a tomar forma em seu coração. Ela usou o movimento frenético da tempestade como um manto protetor, um convite para resgatar a coragem que parecera tão distante. Havia uma nova determinação em seu olhar, um calor que fervilhava sob a superfície fria da melancolia. "Samuel!" chamou ela,
A voz trêmula, mas firme. A lamparina quebrou. Mas isso não significa que não podemos consertá-la. Os ecos de suas palavras pendiam no ar, pairando como os raivosos relâmpagos que cortavam o céu. Não era apenas um apelo ao amigo, era também um grito de batalha, um convite à transformação naquelas circunstâncias que pareciam tão estagnadas. Maria não buscava apenas restaurar a lamparina quebrada, mas acender uma luz dentro de ambos. Samuel, ainda em seu canto sombrio, levantou a cabeça. As lágrimas que deslizavam por seu rosto eram como a chuva que caía lá fora, um misto de dor e renascimento. Ele sempre temeu que sua própria escuridão fosse maior que qualquer luz que pudesse encontrar. Mas ali estava Maria, desafiando-o a ver que até os indivíduos mais despedaçados podem encontrar um caminho de volta à luz. "O que você quer dizer?" Ele respondeu hesitante, mas atraído pela chama que começava a se acender em seus olhos. "Eu quero dizer que a nossa dor não precisa ser nosso destino." A declaração de Maria era um sussurro que buscava romper a correnteza de suas tristezas acumuladas, um apelo para que Samuel também se visse como digno de amor e esperança. Se começarmos a remover os pedaços quebrados de nós, poderá haver algo mais belo no final. A profundidade da promessa dela parecia brilhar, dando formas às sombras que antes pareciam uma prisão. Naqueles instantes, a dor de ambos tornou-se um eco harmonioso, um canto que buscava uma nova melodia. E então, como um sinal de que o universo escutava, a chuva tornou-se mais suave, transformando-se em uma sinfonia tranquilizadora. Tranquilamente, eles se aproximaram da lamparina quebrada, um símbolo de tudo que haviam perdido. Em meio aos fragmentos de vidro, havia a bênção de uma oportunidade. Maria, com as mãos trêmulas, começou a juntar os cacos, enquanto Samuel a ajudava cautelosamente, cada movimento um ato de cura. Naqueles momentos silenciosos, a força do vínculo entre eles começou a se solidificar. As resistências internas sendo lentamente deslocadas. "Lembra da história que minha avó contava?" perguntou Samuel, uma pequena luz se acendendo em seu próprio coração. Ela sempre disse que o fogo que queima nos ensina a sermos mais fortes. Sim, e que a água limpa o que está poluído, permitindo que o novo cresça. Maria respondeu, uma verdade emergindo da fragilidade de seu espírito. As palavras flutuavam entre eles como estrelas nascidas de uma noite escura. E assim, enquanto continuavam a montar o quebra-cabeça que antes parecia impossível, pequenas e delicadas lembranças iniciavam a riscar a superfície de suas almas. Entre cada fragmento recolhido, as linhas de um futuro que antes parecia perdido começaram a aparecer. As horas passaram e a tempestade, que antes representava o caos, começou a se transformar em uma purificação. Ao se concentrarem na restauração da lamparina, Maria e Samuel descobriram lentamente um novo propósito, um caminho em direção à redenção. Quando finalmente montaram a lamparina, um lampejo de luz surgiu ao acender a pequena chama, desafiando a escuridão que ainda permanecia ao redor deles. A lamparina brilhava de maneira tênue, mas era suficiente. Aproveitando um momento de calma entre os trovões, Maria levantou a lamparina, iluminando não apenas a cabana, mas também seus rostos preenchidos de esperança renovada. "Olhe!" Samuel exclamou, seus olhos agora brilhando com emoção. "A luz está de volta!" Nesse momento, mais do que a simples luz da lamparina, eles perceberam que a esperança que agora se manifestava em suas vidas era uma força vital, um lembrete de que tudo pode florescer novamente, mesmo na adversidade. Tal como a tempestade lavava e nutria o solo, eles mesmos estavam sobre os fundamentos de seus traumas e incuráveis medos. A lamparina, assim como suas aulas, estava renascendo. Com um sorriso cauteloso, Maria virou-se para Samuel, um novo brilho em seus olhos. "Se continuarmos assim, conseguimos enfrentar qualquer tempestade que venha." Antes que ele pudesse responder, um novo som surgiu,
o trovão, mais distante agora, já não representava o fim, mas sim o inevitável fim do ciclo de dor e a chegada de um novo amanhecer. Enquanto a calma se estabelecia, os dois sabiam que o verdadeiro desafio ainda estava pela frente, mas ao menos já estavam juntos, começando a reescrever suas histórias. Então, que tal começamos a trabalhar em uma iluminação diferente? Disse Samuel, agora mais leve, enquanto o abraço caloroso da amizade e da fé começava a se cristalizar entre eles. E assim, enquanto a luz da lamparina lançava seus primeiros raios de esperanças e o eco de sua conexão se moldava em algo belo, um novo capítulo da história de Maria e Samuel estava prestes a se desenrolar. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido, juntos. Ao final deste bloco, a ligação entre Maria e Samuel se solidifica. Enquanto suas esperanças e medos se entrelaçam de maneira indissolúvel, criando um panorama de redentora esperança e determinação. O caminho à frente é incerto, mas as sementes de um novo começo estão firmemente plantadas. Os dias passaram e a pequena cabana de Maria e Samuel tornou-se um refúgio não apenas para eles, mas também para outros que buscavam abrigo daquela tempestade interna que assolava a vila. As janelas agora estavam abertas, permitindo que a luz do sol iluminasse os cantos escuros que antes faziam eco e silêncios da dor. A lamparina, agora permanentemente acesa, simbolizava a esperança reerguida, e ambos compreendiam que essa luz precisava ser compartilhada. Certa manhã, enquanto a névoa ainda cobria os campos, Maria decidiu que era hora de revitalizar não apenas a cabana, mas também o coração da vila, que estava tão imerso em desespero. Com um novo brilho de determinação, ela sugeriu a Samuel: "Vamos convidar a todos para uma celebração. Uma festa para lembrar que estamos juntos e que podemos reconstruir o que foi perdido." Samuel hesitou por um momento. As ruas da vila estavam saturadas de desconfiança e medo. O riso havia desaparecido de seus rostos e o frio do isolamento apertava seus corações. Mas dentro de si, a luz da lamparina acendeu um desejo profundo de mudança. Um festival? Mas e se eles não virem? Perguntou, a dúvida pesando em sua voz. Precisamos tentar, Samuel, mesmo que pareça impossível. A luz que acendemos aqui pode se espalhar. Samuel, tocado pela confiança de Maria, assentiu lentamente. Ao longo da semana, eles se dedicaram a preparar o evento. Comida simples, música melodiosa e muitas risadas. Maria envolveu a todos, chamando a vizinhança para ajudar a cozinhar, enquanto Samuel cuidava da decoração. Cada flor sendo colocada com amor, como se quisesse restaurar a alma da vila. A data do festival chegou e nuvens ameaçadoras pairavam sobre o céu, como se a própria natureza estivesse testando a coragem deles. No entanto, Maria e Samuel estavam decididos. A última lamparina da cabana acesa foi levada como um símbolo, um farol de esperança. Eles postaram-se à entrada da vila, prontos para receber aqueles que decidissem se aventurar. Cada rosto que passava por eles ainda exibia a sombra da dor, mas havia também um indício de curiosidade e expectativa no ar. Quando a música começou a tocar, um silêncio hesitante tomou conta, mas logo foi quebrado por uma criança que riu alto, puxando seu pai para dançar. Um a um, os vizinhos começaram a se juntar, seus pés pesados pelo fardo, mas ao mesmo tempo ansiosos por serem libertos daquela prisão invisível. Maria e Samuel, observando a cena, sentiram como se um novo fogo começasse a arder. Mas então uma sombra apareceu. Aurélio, o velho e temido fervoroso da vila, surgiu no meio da festa, sua presença tendo o poder de cortar o momento como uma faca. "O que vocês estão fazendo aqui?" Sua voz ecoou, carregada de desprezo. "Isso não passará de um insulto à memória de quem perdemos." Um murmúrio percorreu a multidão, e o alívio que os havia envolvido começou a evaporar. O medo e a insegurança voltaram com força. Muitos estavam prontos para se retirar, mas Maria, sentindo a energia da lamparina dentro de si, avançou, um passo a passo firme.
Aurélio, nós sentimos a dor, sabemos o que é a perda, mas não podemos nos permitir viver apenas de lembranças tristes. Precisamos lembrar também do que deu alegria. Esta festa é para cada um de nós, para os que já foram e para a vida que ainda pulsa. Ela olhou nos olhos de Aurélio, que hesitou por um breve momento. A luz na lamparina simboliza isso, continuou, gesticulando para a chama vibrante na mão. Se deixarmos de lado nossos medos, podemos criar novas memórias que se sobreponham às antigas. Precisamos encontrar juntos a coragem de recomeçar. Noutra parte da multidão, Samuel, inspirado pelo discurso de Maria, juntou-se a ela. Uma lamparina só brilhará se a alimentarmos. Vamos alimentar essas memórias com amor e esperança. Os murmúrios começaram a mudar. As vozes que antes se calaram começaram a se erguer novamente, solidárias à mensagem de renovação. Uma menina, emocionada, gritou: "Eu quero dançar!" E assim, como um efeito dominó, as pessoas começaram a se mover, hesitantes no começo, mas depois cada vez mais confiantes, até que Aurélio, vendo a luz da festa crescendo ao seu redor, não pôde ignorá-la. Ele sentiu a força da vida que emanava daquele espaço. Com um brilho novo em seus olhos, Aurélio deu um passo à frente e, para desespero de muitos, começou a dançar. Um riso quebrado começou a preencher o ar. Passo a passo, ele foi se permitindo ser parte daquela luz. A festa se transformou em um espetáculo de cores, risos e abraços. Parecia que cada lamparina dentro das casas havia sido acesa novamente. Maria e Samuel, lado a lado, sabiam que, apesar do estilo de vida que eles viviam, juntos podiam enfrentar qualquer tempestade. A noite avançou, e enquanto as estrelas surgiam no céu, a música ecoava. Ao longe, a lamparina que Maria segurava lançou uma luz calorosa, como um farol em meio à imensidão escura. A esperança não apenas havia ressurgido, parecia agora um incêndio indomável, iluminando cada canto daquela pequena vila, prometendo que não importa quão escura fosse a noite, a luz sempre encontraria uma forma de brilhar. E naquele clímax da festa, entre danças e risos, Maria sussurrou para Samuel com o coração em chamas. Sabia que juntos nós faríamos algo extraordinário. Quando ele olhou de volta, seus olhos refletiam mais do que esperança. Eles agora refletiam fé. O símbolo da lamparina, agora mais forte do que nunca, havia se transformado em um farol para todos. E enquanto a música preenchia o ar e risos ecoavam de todos os cantos, havia certeza de que o caminho, mesmo incerto, se tornava mais brilhante a cada dia. Naquela celebração estava a essência da vida transformada por amor e fé, e o milagre humano estava renascendo, um passo de cada vez. Ao final deste bloco, Maria e Samuel conseguiram unir a vila, rompendo as correntes da dor com uma celebração de esperança, desafiando o medo e a solidão. A verdadeira luz dentro de cada um começou a brilhar, redimindo não apenas suas perdas, mas iluminando um caminho para o renascimento coletivo. A semente de transformação foi plantada, reverberando com a perspectiva de um novo amanhecer. O sol ergueu-se timidamente sobre a vila, iluminando as ruas ainda atordoadas pela celebração da noite anterior. A luz suave filtrava-se através das janelas, revelando lares que antes pareciam apenas sombras de si mesmos. Maria caminhou pelas alamedas, a lamparina agora pendurada na porta de sua casa, uma luz que atraía olhares curiosos e sorrisos coloridos. A atmosfera era diferente. Ao invés do murmurinho de dores e desânimos, havia uma vibração sutil de renovação. As pessoas se cumprimentavam nas calçadas, trocavam palavras calorosas que escorriam com o orvalho da manhã como um bálsamo nas almas antes tocadas pela frieza. Samuel, ao seu lado, sustentava uma nova energia. Sua risada ecoava, envolta em promessas e planos. Com cada passo, eles eram acompanhados por pessoas, todas desejando participar daquela transformação.
As lamparinas acesas se tornaram símbolos de resiliência e união, uma ode à luz que, mesmo nas tempestades, havia sobrevivido. Em um dia como aquele, era fácil acreditar que antigas feridas poderiam cicatrizar. Aurélio, antes mergulhado na dor, agora era uma presença constante, organizando encontros e festivais. Ele começou a compartilhar histórias sobre como suas lutas moldaram quem ele era, uma doce lembrança de que cada dor carregava em si a semente do crescimento. A risada de Aurélio, antes perdida, agora era acompanhada de danças e novos sonhos. Naquela manhã serena, todos se reuniram na Praça Central, um espaço que antes havia sido apenas um recordatório da solidão e do desespero. Maria subiu em um pequeno mastro improvisado para falar, sentindo seu coração pulsar de emoção. As lamparinas ao redor brilhavam, e ela lembrou-se de como a escuridão a havia aprisionado. Nós, juntos, somos a luz, declarou, e os aplausos que se seguiram ecoaram na vila com a mesma intensidade que sua voz. Samuel a observava, Seiner seguro, uma conexão profunda entre eles, como a luz da lamparina que simbolizava seus dias. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar. A vida ainda apresentaria desafios, mas agora havia uma rede de apoio, uma chama acesa em cada coração, uma lembrança de que o amor e a união superavam a dor. Com um sorriso no rosto, Maria desceu, e as mãos de Samuel envolveram sua cintura com carinho. Você sempre foi essa luz, disse ele, com um brilho nos olhos que refletia mais do que esperança. Não se esqueça nunca disso. Enquanto conversavam, uma corrente de alegria começou a se espalhar pela praça. As famílias unidas começaram a dançar novamente. Aqueles que, antes, haviam se separado por dor e perda, agora se tornavam uma nova geração de amor e força. E entre as risadas e músicas, Maria olhava para a lamparina acesa e sentia um calor radiante preenchendo seu coração. Ali, naquele instante, era como se o universo tivesse conspirado para que cada um daqueles presentes encontrasse um novo significado. Eles estavam vivendo um renascimento coletivo, um ciclo que buscava não apenas curar, mas transformar. E ela sabia que cada dia trazia novos desafios, novas dores, mas também novas oportunidades de brilhar. O ar estava impregnado com a promessa de um novo amanhecer, não apenas na vila, mas em cada um daqueles rostos que agora irradiavam luz. Maria ergueu novamente a lamparina ao alto, como um farol. Que cada um de nós seja uma chama, gritou, e a multidão respondeu com um grito de alegria. A verdade reverberava em seus corações, uma constatação simples, mas poderosa. Mesmo nos momentos mais sombrios, a luz nunca se apaga completamente. Os pássaros começaram a cantar, e a chuva que havia uma vez sido símbolo de tristeza, agora parecia um leve manto de purificação. Assim, a dança da vida continuava, eternamente ressoando. Cada passo, cada sorriso, cada lamparina acesa, mais uma vez rodopiava pelo destino incerto. A vida, afinal, sempre encontrava um caminho. E ao final daquele dia, quando o sol já começava sua descida, Maria e Samuel, de mãos dadas, contemplaram o horizonte. A lamparina à sua frente não era apenas uma luz em um abrigo, mas uma mensagem de que sempre haveria um caminho e que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. A mensagem final ecoou nos corações, não apenas como um mantra. A vida sempre renasce na luz, se permitirmos que nossas almas sejam tocadas. Com isso, a verdadeira essência da força humana se manifestou, iluminando o caminho rumo ao futuro, um futuro adornado com a luz da fé, amor e esperança eterna.